Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos mostrar para vocês os 16 animais com as bocas mais horríveis, as mordidas mais poderosas do reino animal. Parando para pensar sobre os dentes, você sabia que eles são a única parte do seu esqueleto que fica exposto? O que é mais estranho é que alguns animais têm muitos deles, como os grandes tubarões brancos, por exemplo. Há alguns animais têm até dentes falsos para parecerem mais assustadores. Esse é o caso de alguns invertebrados como os polvos da espécie Cotuti sulcus. Alguns animais nem sequer têm mandíbulas, mas conseguem ter dentes super aterrorizantes. Então bora pro vídeo! Aqui estão as 16 bocas de animais mais mortais que vai fazer você se esconder debaixo do seu cobertor. Lampreia. A lampreia é um exemplo de que você não precisa de uma mandíbula para ser diabolicamente aterrorizante. Com um corpo cilíndrico e liso, a lampreia possui o formato de enguia, cauda comprida e escamas que soltam muco pelo corpo inteiro. A boca circular, de diâmetro idêntico ao do corpo, e reforçada por um anel de cartilagem, é repleta de dentes pontiagudos e uma língua raspadora. Esta espécie é conhecida como um peixe parasita. Ela começa sugando o sangue do corpo da vítima com seus dentes. Sua boca funciona como uma ventosa espinhosa que suga tudo para dentro. Eles são tão determinados a sugar a vida de seu anfitrião, que sua vítima raramente sobrevive. 15. Tubarão-duende. À primeira vista, não há dúvida de que o tubarão-duende parece um parente distante dos tubarões que estamos acostumados a ver hoje em dia. Mas o pior está no interior da sua boca. Ele tem pequenos dentes que são afiados como navalhas e um focinho que se parece com uma espada, e para piorar a situação, você deve saber que tem mandíbulas que podem se projetar para frente, e isto significa que literalmente ele consegue lançar seus dentes para fora da sua boca. Isso torna seu método de alimentação altamente eficiente. Sua técnica de alimentação foi apelidada de estilingue pelos cientistas japoneses que encontraram esta espécie pela primeira vez. Porém, podem ficar tranquilos, esta espécie geralmente é encontrada apenas nas grandes profundezas dos oceanos. 14. Mandril. O mandril é uma espécie de macaco que vive na África Central, em países como Camarões e Congo. São macacos de porte médio, chegam a mais ou menos 1 metro, e geralmente vivem por volta de 25 anos na natureza e 40 anos em cativeiro. Vivem em bandos nas florestas tropicais e são conhecidos por uma particularidade: um bumbum multicolorido e dentes que podem chegar a 10 centímetros de comprimento. Geralmente os machos são bem agressivos, principalmente quando as fêmeas do bando estão no cio ou com filhotes pequenos. Geralmente os macacos agarram suas presas e mordem para arrancar pedaços, por isso não é aconselhável chegar perto deles, mesmo sendo coloridinhos e parecerem fofinhos. 13. Tartaruga de couro. A tartaruga de couro, também conhecida como tartaruga gigante, é a maior espécie de tartaruga do mundo. Uma tartaruga dessa espécie pode chegar a medir até 2 metros de comprimento e pesar mais de 700 quilos. Mesmo com essas dimensões magníficas, não seria tão aterrorizante se o animal se destacasse apenas em sua grandeza. No entanto, as tartarugas de couro são conhecidas por terem a boca mais impressionante que você pode encontrar na natureza. A explicação para esse número absurdo de dentes afiados está na dieta do animal e no processo de evolução. As tartarugas de couro comem principalmente águas-vivas e, para manter seu tamanho e seu peso, comem durante o dia todo. Embora as águas-vivas sejam lentas, a natureza precisou garantir que a tartaruga consiga capturar sua presa. Portanto, a natureza fez questão de lhe dar um grande número de dentes, que vão da boca até o esôfago do animal. 12. Gavial indiano. Crocodilos e jacarés já são assustadores por si só. Agora imagina uma mistura deles. Isso já existe, é o famoso gavial indiano. É ele muito mais assustador do que você pode perceber. Embora sua boca seja longa e até meio engraçada, ela perde totalmente a graça quando você percebe que ela tem entre 120 a 150 dentes afiados igual a lâminas de barbear. Seus dentes são intercalados. Isto ajuda os gavial a capturar qualquer peixe que possa tentar escapar. Apesar de terem um longo focinho especializado em detectar suas presas, isso não significa que eles não mordem os humanos. Às vezes eles são vistos alimentando-se de cadáveres nas proximidades do rio Gandhi, já que alguns indianos fazem seus velórios jogando corpos dos mortos diretamente no rio por acreditarem que o rio é sagrado, mas isso é assunto para outro vídeo. 11. Peixe vampiro da região amazônica, o candiru.
conhecido como peixe-vampiro, tem assustado banhistas que buscam se refrescar em rios e lagos. O peixe é um parasita natural de águas doces que se alimenta de sangue e tem a capacidade de penetrar orifícios humanos como pênis, vagina, ânus, nariz, ouvidos e boca. Especialistas estimam que, em Rondônia, ao menos 10 casos por ano são registrados de penetração do candiru em seres humanos. O peixe habita as bacias Amazônica, Prata, São Francisco e a do Leste, e é difícil de ser visto a olho nu. Ele vive em águas turvas e lamacentas, o que dificulta ainda mais que seja visto. Atraído por odores como urina e sangue, ele penetra os orifícios das vítimas e se aloja no interior do corpo delas, onde utiliza seus espinhos e dentes para se fixar. Uma vez fixado, o peixe abre a parte de trás do corpo, similar a um guarda-chuva, o que bloqueia o canal e dificulta a sua saída. Ele pode provocar hemorragias e infecções, e na maioria dos casos, só pode ser retirado por meio de cirurgia. 10. Mamba negra, um animal com uma mordida que pode matar um adulto em cerca de 20 minutos, certamente vale o medo. Ele não tem tantos dentes quanto os outros nesta lista, mas ele tem 2 presas capazes de matar em poucos minutos. A mamba negra é uma das cobras mais venenosas da África e a cobra mais rápida do mundo. Essas são as características da mamba negra, uma das cobras mais perigosas que existem e é inspiração para muitos mitos africanos. Apenas 2 gotas de veneno são suficientes para matar um adulto em cerca de meia hora. A peçonha da mamba negra está carregada com neurotoxinas que paralisam o sistema nervoso, paralisando completamente a vítima. Sem soro, as chances de morte são de 100%. A morte pode variar de 30 minutos a 4 horas. No entanto, se o soro não for usado nos primeiros 20 minutos, é quase impossível reverter a toxicidade do veneno da mamba negra. 9. Ouriço do mar. Como você acha que seria a condição de nossos dentes se comêssemos rochas marinhas? Uma coisa é fato, não teríamos esmalte de forma alguma, e seriam todos quebrados. Mas ouriços do mar que não comem nada além de rochas, na verdade, as algas que crescem sobre as rochas, têm os dentes perfeitos. Eles comem qualquer alga que eles conseguem encontrar e esta raspagem causa o desgaste de seus dentes. Porém, seus dentes são colocados em uma estrutura chamada lanterna de Aristóteles que se aguça e pode facilmente rebrotar, assim comendo 1 ou 2 pedras não é muito ruim para eles. 8. Tubarão-elefante. Depois do tubarão-baleia, os tubarões-elefantes são a segunda maior espécie de peixe encontrada nos oceanos. São enormes criaturas de proporções ainda mais notáveis devido à sua dieta exclusiva de plâncton. Eles geralmente nadam com uma enorme boca aberta e filtram as partículas de alimentos à medida que se move. Também conhecidos como peregrinos, os tubarões peregrinos são comumente encontrados no mar perto da costa e são um dos locais favoritos dos ecoturistas que encontram esses gigantes em pequenos passeios de barco. Eles são bastante tolerantes com a presença humana, tornando-os alvos fáceis para os baleeiros ao longo dos anos. 7. Pelicanos. Os pelicanos vivem perto de lagos, rios e áreas costeiras. Quando vão buscar comida, atacam em grupos de 8 a 12 em forma de ferradura, batendo as asas na água para assustar e aproximar-se dos cardumes de peixes. O pássaro então abre o bico e avança, e a bolsa funciona como uma rede de pesca para pegar sua presa. Mas os peixes não ficam lá por muito tempo. Os pelicanos os jogam para cima, os agarram com o bico e os engolem inteiros. Cada ave come até 1,2 kg de peixe por dia. Como se isso não bastasse, as bolsas têm uma segunda função para os pelicanos, regurgitando alimentos recém-digeridos na bolsa e oferecendo-os aos filhotes. Esse reservatório natural tem capacidade para armazenar até 12 litros de água, e seu tamanho é proporcional ao tamanho do pelicano, uma das maiores aves do planeta, que pode medir 1,80 metros, com asas estendidas e envergadura de até 3 metros. 6. Peixes-bruxa vivem a uma profundidade de 1.500 metros e são uma das criaturas mais estranhas do oceano. No entanto, eles se parecem com uma enguia. Este peixe pertence à família dos agnatos ou peixes sem mandíbula, uma família que também inclui as lampreias, como já dissemos antes. Um monstro aterrorizante com uma boca em forma de disco cheia de fileiras de dentes em espiral. O peixe-bruxa tem 2 línguas, 4 corações, porém não tem olhos e nem estômago. Parece que são de outro planeta. O que os diferencia de tudo neste planeta é que eles têm um crânio, mas não têm coluna. Eles também são desossados, um crânio desossado feito inteiramente de cartilagem, assim como nossas orelhas e narizes. 5. O pinguim é um dos animais mais fofos da natureza, mas não são assim tão frágeis.
Alguns chegam a superar 1,20 m de altura e pesam até 40 quilos. Certamente você acha o pinguim um dos animais mais fofos da natureza. Apesar disso, o que você sabe sobre eles? Primeiramente, trata-se de uma ave marinha que não voa, encontrada no hemisfério sul, em regiões como Antártida, Nova Zelândia, sul da África, Austrália e América do Sul. Eles são pertencentes à ordem Symphoniformes. Apesar de possuírem asas, elas são inúteis para o voo. Elas funcionam como nadadeiras. Além disso, seus ossos não são pneumáticos. Suas penas impermeabilizadas por secreção de óleos possuem uma espessa camada de gordura isolante que auxilia na conservação de calor do corpo. Entretanto, apesar de adoráveis, eles são donos de uma coleção de dentinhos. Na verdade, não são dentes. No interior da boca e língua eles têm espinhos que seguram presas escorregadias para evitar que escapem. 4. Cavalos. Cavalos são animais fascinantes e conquistam milhares de criadores pelo mundo. É um animal com um comportamento muito particular, é afetuoso, mas alguns podem apresentar o incômodo hábito de morder seu dono ou outros animais em forma de defesa. Apesar de ser perigoso, esse hábito não é comum. Cavalos são animais que em ambiente natural correm e andam muito. Cavalos criados em locais fechados tendem a se alimentar mais, por consequência, acumulam mais energia. A partir disso, a mordida pode ser uma forma de liberar um pouco dessa energia acumulada. Eles têm uma boca enorme com dentes gigantes que podem chegar a 6 centímetros de comprimento cada. Um cavalo macho adulto pode chegar a ter até 46 dentes em sua boca. 3. Pica-pau. O bico do pica-pau é uma estrutura dura e apropriada para furar a madeira. Já sua língua é mole como a dos seres humanos. Mas não se engane, sua língua parece pequena, mas na verdade é muito longa. Normalmente a língua do pica-pau chega a ser até 3 vezes maior do que o comprimento de seu bico. Sua língua é tão grande que precisa ser guardada dentro do crânio do pássaro, dando uma volta completa passando até atrás de seu globo ocular. Mas não é o comprimento da língua que a faz mortal, o perigo é a ponta da língua. Ela é afiada, se assemelha a uma ponta de lança, o que ajuda o pica-pau a empalar os insetos e prendê-los em árvores sem chance de fuga. 2. Hienas pintadas. Animais há muito mal compreendidos, tidos como carniceiros burros e glutões com uma risada demoníaca. As hienas têm um grave problema de relações públicas, tudo isso graças aos filmes da Disney. O caçador mais bem-sucedido de toda a África é inteligente e amoroso, e tem intensas relações sociais comparáveis às dos macacos. Pode não parecer, mas a mordida da hiena é capaz de matar animais grandes, como búfalos e girafas, graças à força da mordida, que registra 1.100 kg por polegada quadrada. O sistema digestivo dela é adaptado para processar alimentos duros, como os ossos. Seus dentes são tão fortes que estraçalham ossos com a mesma facilidade que um humano morde uma maçã. 1.